Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, os livros históricos. Na aula passada nós aprendemos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Penta 5, Teuco, livro ou rolo. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia têm esse nome técnico, Pentateuco. A matéria está no módulo 2. Se você já é nosso aluno, pode acompanhar na matéria Bibliologia 2, módulo 2. Mas se não é aluno, não tem problema. O importante é que você tenha uma Bíblia para conferir os textos e também um bloquinho de rascunho. Pode ser um caderno usado que tem algumas páginas em branco, assim você vai anotando as informações mais importantes. Os slides que eu vou apresentar, se você quiser, eu envio para você. É só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Eu vou deixar aí na descrição. Vou deixar também o link da aula anterior na descrição, tá? Aí se você quiser rever a aula, ou se não assistiu, é só clicar, vai direto para a aula. E também criei um playlist com o nome A Estrutura da Bíblia, e lá eu vou acumulando estas aulas. Bem, o que nós fizemos para ficar bem didático? A Bíblia foi dividida em 2 partes. Antigo Testamento, na verdade eu desmontei uma Bíblia e dividi o Novo Testamento em 4 partes, são 27 livros, então 4 cores, 4 partes. E o Antigo Testamento a mesma coisa, 4 partes. Olha, aqui tem 39 livros. E nós estudamos na aula passada os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós vamos estudar a segunda parte. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que você já decorou, mas não custa nada recapitular. Gênesis, onde tudo começou. Êxodo, o livro da saída do Egito. Levítico, o livro das leis. Números, o livro dos censos, das contagens, da organização. E Deuteronômio, repetição da lei. Então, estes 5 livros, chamados tecnicamente de Pentateuco, foram escritos por Moisés. Então, isso é matéria dada. Então, vamos lá para o nosso slide. Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27. Isso é a nossa Bíblia, a Bíblia protestante ou Bíblia evangélica. Já a Bíblia católica, o Antigo Testamento tem 46 livros e 27 no Novo Testamento. Agora, os 27 livros do Novo Testamento da Bíblia católica são exatamente os mesmos 27 livros do nosso Novo Testamento. São exatamente iguais. Então, tanto faz você ler o Novo Testamento católico ou ler o Novo Testamento evangélico, é a mesma coisa. Agora, o Antigo Testamento católico tem 7 livros a mais. Veja que o nosso tem 39 e o dos católicos tem 46, mais 2 acréscimos, um em Daniel e um acréscimo em Esther. Por isso que nós colocamos na Bíblia, que nós publicamos, que o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, publica no apêndice estes 7 livros que estão a mais na Bíblia católica. Então termina os 39 e os 27 do Novo, os canônicos, então 39 do Antigo e 27 do Novo, portanto 66. E aí no apêndice nós temos estes 7 livros na íntegra que estão a mais na Bíblia católica. E nós vamos mostrando no rodapé por que eles são apócrifos. Apócrifo significa não inspirado por Deus, porque contém erros geográficos, históricos e doutrinários. Só ler que você percebe. São livros interessantes, vale a pena ler, mas não são inspirados por Deus, tá bom? Então isso é matéria dada, vamos em frente. Aprendemos também que a Bíblia judaica, que é o Tanakh, tem 24 livros, que é igual ao nosso Antigo Testamento com 39 livros. Vamos entender isso aí. A divisão da Bíblia dos judeus, o Tanakh, ela é diferente da nossa. Então fizeram uma divisão de forma que ficaram 24 livros.
A nossa divisão ficou em 39, mas o que é importante é que o conteúdo, tudo que está escrito na Bíblia do povo judeu, está escrito na nossa Bíblia. Já a Bíblia católica tem tudo que está escrito na Bíblia do povo judeu, que é exatamente o que está escrito na nossa Bíblia. Porém, tem 7 livros a mais, que nem nós, evangélicos, protestantes, nem o povo judeu considera estes livros como inspirados por Deus. Porque, como eu disse, contém erros geográficos, históricos e doutrinários. Mas isso é matéria dada. Se você perdeu essa aula, está disponível aí na descrição. Vamos em frente. Aí nós aprendemos, então, dividimos em 4 partes, estudamos a primeira, que é o Pentateuco, 5 livros, e hoje nós vamos estudar a segunda parte. Então, a segunda parte está aqui, olha, eu separei na cor azul. Então, olha, são 4 partes, vamos estudar hoje a segunda e vai ficar faltando, né? Ficam faltando 2 partes para serem estudadas. Bem, então, olha só que legal. Josué. Livro de Josué, olha que livro fininho, tá vendo? Fiz assim para você ter noção que não é fácil ler a Bíblia, tanto é que você lê os 66 livros em menos de um ano, lendo 15 minutos por dia. Se você ler todo dia 15 minutos, você lê marca onde parou, lê marca onde... Mas na precisão, o que eu faço? Eu pego, deixa eu ver se ele está por aqui, está aqui. Eu pego o meu celular, programo 15 minutos. E aí eu começo a leitura. Quando dá 15 eu marco. Leio mais 15. Eu faço isso todo ano. Em menos de um ano eu leio a Bíblia inteira. E por que 15 minutos? Como que eu cheguei nesse número, achei um número ideal? Porque eu sempre ensino aqui que Deus deposita pra gente na poupança da vida todo dia 1440 minutos. Então chega meia-noite, zera e Deus coloca de presente pra gente. Chama a graça comum, independente de religião, de crer nele ou não. Deus deposita 1440 minutos. Como eu cheguei nesse número, é só pegar 60 minutos, que tem 1 hora, e multiplicar por 24 horas, dá 1440 minutos. Aí eu peguei 1%, que dá 14,4 minutos. Arredondei para 15. Então, todo dia, eu vou usar essa expressão, devolvo para Deus 1%, lendo a sua palavra. Então, em um ano, eu leio quase 2 vezes a Bíblia inteira. Olha que bênção! Que tal você também adotar esse projeto? Bom, vamos em frente. Então, os livros históricos são 12. Então, 5 nós já aprendemos, que é o Pentateuco. Aliás, penta que significa 5, nós já estudamos isso aí. Teuco, livro, o rolo. Bom, então, Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá vendo? São 12 livros. Bom, aí o que eu fiz para facilitar a memorização? Então tá lá, os 5 nós já aprendemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso já está lá na aula anterior. Então vamos lá. Os históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Deu 12, não deu? Mas fala, mas como é que eu vou gravar 12 nomes? Então eu fiz uma simplificação para você guardar só 9. Para facilitar o aprendizado, ficar bem didática o ensino, a memorização. Então vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1º e 2º. Então você guardou o nome Samuel, você já gravou. Você tem que lembrar que tem 2. Reis, 1º e 2º, mais 2. E Crônicas, 1º e 2º. Esdras, Neemias e Esther. Então, se você guardar 9 nomes, você guarda os 12.
Só basta lembrar, né? É importante lembrar que Samuel são 2, Reis são 2 e Crônicas são 2. Então você decora 3, Josué, Juízes e Ruth. Aí você lembra, bom, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Guardou os 12. E eles estão numa sequência histórica, tá bom? Uma sequência histórica. Então vamos em frente. Então este começa o ponto de hoje. Nós aprendemos na aula passada, lembra desse gráfico? Então a seta para cima significa antes de Cristo e para baixo depois de Cristo. E no centro, AD, Anno Domini, vem do latim, que significa ano do Senhor, nascimento de Jesus. Então isso nada mais é do que o nosso calendário. O nosso calendário cristão, tem como referência, como partida, o nascimento de Jesus. Anno Domini, ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus. Então, nasce ali o nosso calendário. Então, de lá para cá, vai aumentando a numeração, até chegar no ano que nós estamos, 2020. Então, nós estamos 2020 anos distante do nascimento de Jesus, porque o nosso calendário é cristão e é o calendário mais usado no mundo. Existem outros calendários, mas o mais usado no mundo é o cristão. Então, nós estamos 2020 anos do nascimento de Jesus. E por que o calendário tem Jesus ali como centro de tudo? Porque ele é, de fato, né, o centro de todas as coisas, o centro, a divisão da história. Então, depois de Cristo e antes de Cristo, aí a numeração, o conto vai aumentando também. Então, começa a ficar distante os fatos históricos de Cristo nos dois sentidos, e ele é o centro. Então vamos entender melhor isso aí. Fizemos lá, olha. Antes de Cristo, AC, pode ser A maiúsculo também, aparece, não tem problema, mas é antes de Cristo a sigla. AD, nascimento de Jesus, que vem de Anno Domini, e depois de Cristo, ou em literatura você pode encontrar era cristã, ou AD, né? Ano do Senhor. Então, você tem estas siglas que você pode encontrar no livro, numa literatura. Então você já aprendeu, se vier AC, antes de Cristo. Se vier AD, os dois, A e o D maiúsculo, Anno Domini, que é latim, ano do Senhor. Se vier DC, depois de Cristo. Se vier EC, era cristã, também é depois de Cristo. Tá bom? Então isso ajuda a entender quando você está estudando a palavra de Deus. Mas isso é matéria dada, hein? Vamos em frente. Aí nós eliminamos depois de Cristo, porque nós estamos estudando o Antigo Testamento, tem que ser antes de Cristo. Então aqui está o nascimento de Jesus de novo e só a parte antes de Cristo. Então voltando, olha a setinha, voltando, Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Esta informação é importante, porque este fato é confirmado pela história, independente de religião. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se não tem religião, isso é um fato histórico. Você pode procurar aí em sites de busca, em literatura, em livros. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Isso é uma verdade. Mais ou menos, tá? Eu vou trabalhar, claro, com números redondos. Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então isso é um fato histórico, é bom memorizar e gravar. Aí nós aprendemos que Davi, o rei Davi, que também é provado na história, famoso rei Davi, viveu 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos. Então, Cristo, nós estamos a 2020 anos depois de Cristo. Davi está 1000 anos antes de Cristo e Abraão 2000 anos antes de Cristo. Eu tenho certeza que você já gravou essa data ou você anotou aí no seu caderninho. São importantes estas datas, tá bom? Pode ter certeza disso. Todo estudante de teologia, estudante de história bíblica, até ensino secular, professor de história, vai aprender isso aí necessariamente, tá bom? Então vamos em frente.
Aí nós aprendemos que, olha, que eu limei já aquele 1000 anos de Davi aqui indo até Cristo, já a partir dele, ó, 1000 anos antes de Cristo, a partir dele, ó, 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos Abraão, e aqui eu intercalei 1400, tomada de Jericó. Então, olha aqui, 1000, 1400, 2000, tá vendo? Que vai distanciando de Cristo, vai aumentando. E por que a destruição de Jericó é importante? Eu já falei. Porque a arqueologia, que é a ciência que desenterra o passado, uma ferramenta auxiliar da ciência, junto com a crono, tempo, logia, estudo do tempo, ela desenterrou aquelas muralhas que caíram de Jericó de forma sobrenatural. Foram lá escavando e acharam. Eu tive o privilégio de ir neste lugar, em Jericó. Eu tive, olha que bênção, eu tive o prazer de dar uma aula nas muralhas de Jericó. Está lá, está catalogado. Então, a ciência provou, 1400 anos antes de Cristo, Jericó foi destruída. Tem lá a muralha deste período, tá bom? As ruínas, é uma prova importantíssima. Não que nós precisamos disso para ter fé, para crer em Deus, mas é importante isso daí para a gente, principalmente para os obreiros, para aqueles que querem ensinar a palavra de Deus, e para você também. Vai fortalecer a sua fé. Então é um achado arqueológico importante. Tudo bem? Foi dado na aula passada. Vamos em frente. Bom, e aí, o que eu fiz? Se 1400 foi a tomada de Jericó, e nós sabemos que Josué assumiu quando Moisés morreu, e Moisés ficou 40 anos conduzindo o povo no deserto, portanto Moisés escreveu neste período os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Então eu voltei, acrescentei 40, então eles saem do Egito mais ou menos em 1440, e ele morre em 1400 quando Josué toma Jericó. 40 anos, tá vendo? Que importante? Olha que legal. Então Moisés fica 40 anos no palácio do faraó, sendo treinado, vivendo como príncipe, criado pela filha do faraó. Aí ele fica 40 anos na região do Sinai, ali perto dos midianitas, porque o sogro de Moisés era midianita, Jetro, casado. Moisés casou-se com a filha de Jetro, Zípora, ficou mais 40 anos, e com 80 anos Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, para tirar o povo do Egito. Então Moisés vive 120 anos, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso de Estevão, na mensagem de Estevão, 40 no Egito, 40 ali na região de Midian, do Sinai, e 40 conduzindo o povo de Deus ali no deserto do Sinai. Tá certo? Então, ele recebe todas estas informações, escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nesse período de 40 anos. Aí ele morre e Josué assume o comando. Tudo bem? Então, agora que nós vamos encaixar os livros históricos que nós já aprendemos. Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar na tela grande que facilita o aprendizado. Tá? Assim eu mexo com o mouse para te ajudar. Então vamos lá. Pronto. Então tá aí, já aprendemos isso aqui, já aprendemos. Pentateuco. Pronto, parou aí. Então vamos lá. Davi, 1000 anos antes de Cristo. Queda de Jericó, tomada de Jericó, 1400. Pentateuco tem que ter acontecido entre 1440 a 1400, que são os 40 anos da vida de Moisés que ele conduz o povo. Então ele tinha 80 anos, morreu com 120. E se voltar para cá, nós temos Abraão, que não importa para a gente agora, tá bom? Muito bem. Então agora, de novo, limei aquela parte para lá, que não importa para a gente agora. O fim do Antigo Testamento, a T de Antigo Testamento, é mais ou menos 400 anos de Cristo. Então termina de ser escrito os 39 livros
do Antigo Testamento, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Ora, Josué assume em 1400, porque aqui nós temos uma prova da arqueologia AT. O Pentateuco está 40 para cá. Então eu falei início porque eu arredondei para facilitar o nosso aprendizado. Então começa a ser escrito o Antigo Testamento mais ou menos em 1440, mas eu coloquei 1400 para ficar um número redondo, porque já que eu estou trabalhando com mais ou menos. E coloquei 400 aqui também para ficar redondo. Então olha, num espaço de 1000 anos... mais ou menos, o Antigo Testamento é escrito. Vamos em frente. Bem, aí nós já aprendemos Davi. Olha Davi aqui. Então, 400, fim. Tomada de Jericó, 1400. Davi está mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, vamos lá. Livro de Josué. Josué não começa a escrever quando Moisés morreu? Não é ele que toma Jericó? Livro de Josué. Então, ele tinha 85 anos quando ele assumiu e morreu com 110. Então, 85 para 110 são 25 anos. Ele ficou conquistando entre 6 a 10 anos o território e depois ele ficou vivo, viveu até 110 anos. Então, veja, 1400. Ele foi viveu mais 25 anos, ele assume com 85, morre com 110. Então, eu subtraí aqui os 25 do governo dele. Ficou governando, ficou ali, escreveu o livro, então 25 anos. Bem, tirei Josué, só que são 12 livros os históricos. Eu preciso encaixar aqui mais 11. Então, vamos em frente. Livro de Juízes e Ruth. Nós temos aí 14 juízes, temos 13 juízes e uma juíza, a Débora. Então, olha, de 1375 foi quando Josué morreu, até 1075, porque este período aqui dá mais ou menos, olha, dá não, né? Tá aqui, se fizer a conta vai dar 300 anos, ó, eu subtraí, olha, tô chegando em Jesus, ó, tá vendo? Tá diminuindo, eu tô em 1075, ó, 1375, 1075. Então eu preciso encaixar o livro, todos os juízes e os opressores neste período. Depois nós vamos entender direitinho. E Ruth, só que Ruth, ela é contemporânea. Ruth é contemporânea dos juízes. Então deixa eu explicar melhor o que é este contemporânea. Deixa eu pegar aqui o livro de Juízes. Então, Josué, 25 anos no governo, assume com 80 e morre, 85, perdão, assume com 85, morre com 110, já falei. E aí nós temos Juízes e Ruth. Ruth é contemporânea, é da mesma época. Eu estou falando com você, com a senhora, nós somos contemporâneos, nós somos da mesma época. Ruth, ela é contemporânea dos juízes. Então, ó, posso encaixar aqui. Dentro desses 300 anos dos juízes, acontece a história de Ruth, tá certo? É contemporânea, da mesma época, tá certo? Ó, encaixei aqui dentro. É uma história contada separada, mas ela é do mesmo período. Assim como nós, você que está me assistindo, nós somos contemporâneos. Então, Ruth é contemporânea. Encaixei aqui. Tudo bem? Legal, né? Tranquilão? Então, vamos voltar para a nossa telona. Isso, então já dominamos aqui, ó. Livro de Juízes e Ruth, tá? Então, temos aí 14 juízes, sendo uma, entre esses 14, Débora, né? Então, com certeza, já viu falar de Sansão, já viu falar de Jefté, já viu falar de Otoniel, Gideão. Bem, então vamos lá. Próxima, vamos lá. Então agora, dentro de 1075 até 1000, então ó, daqui são 75 anos, eu preciso encaixar primeiro e segundo livro de Samuel e o primeiro livro de Crônicas. Primeiro e segundo livro de Samuel, porque Davi aparece no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel.
e ele vai até o segundo capítulo do livro de Reis. Então eu considerei aqui o primeiro e o segundo livro de Samuel e primeiro Crônicas, porque aqui o Davi é mais ou menos 1000. Não é o nascimento dele, é uma data mais ou menos do governo dele. Nós vamos entender por quê. Então vamos entender isso aí. Vamos deixar bem didática a nossa aula. Então, primeiro e segundo Samuel são 2 livros, né? Primeiro Samuel, segundo Samuel. Então, tá? É uma história contínua, só que foi dividido em 2 partes. Aí eu pego primeiro livro de Crônicas. Cadê o Crônicas? Deixa eu achar aqui. Olha só. Crônicas. Então eu posso, o que é uma crônica? É um relato do dia a dia, é o comportamento dos reis de Israel, o comportamento das pessoas, como se fosse um jornal. O jornal não traz as notícias do dia, você não assiste jornal, você não lê jornal, você não verifica todo dia o que está acontecendo. Então crônica é isso, é o relato do comportamento dos reis, da liderança de Israel. Então, o primeiro livro de Crônicas, ele é contemporâneo. Lógico que não é 100%, mas posso dizer isso aí. Ele é contemporâneo do primeiro livro de Samuel e do segundo livro de Samuel. Então, eu posso encaixar esse livro no tempo aqui dentro. Legal, não é? Aprender assim? Então, quando estão acontecendo estes fatos históricos do primeiro e do segundo livro de Samuel, tem alguém registrando as crônicas da liderança de Israel, das guerras. Então, este livro complementa esses 2. É um complemento, é como se fosse o jornal da época, o relato. Então, logo eu posso encaixar ele aqui. Olha que legal. Então, primeiro livro de Crônicas, contemporâneo. De novo, nós somos contemporâneos. Você está me assistindo, eu estou aqui ensinando. Nós estamos vivendo na mesma época, na época da pandemia. Nós somos contemporâneos da pandemia. Então, mesma coisa aqui na história. Primeiro livro de Samuel, segundo, que é a sequência histórica, e aqui vai ter a história do primeiro rei de Israel, o rei Saul. E aqui vem então a história do segundo rei de Israel. Não toda, porque continua um pouquinho até o primeiro livro de Reis no segundo capítulo. E o primeiro livro de Crônicas nós podemos afirmar que ele é contemporâneo. Ele está aqui dentro, historicamente falando. Tudo bem? Acredito que você entendeu. Bom, agora está aqui, ó. Até 1000 Davi. Não é isso? Porque Davi ainda está vivo. Termina o primeiro e segundo livro de Samuel, Davi está vivo. Então Samuel vai ungir os 2 reis de Israel. Então nós saímos do período dos juízes e nós estamos no reinado. Então Samuel unge Saul, unge Davi, Samuel morre, mas continua o livro com o nome dele. E primeiro Crônicas, que é o dia a dia do rei, como se fosse um jornal, vamos usar esse termo, está aqui dentro. Agora sim, vamos em frente. Agora, 1000 anos Davi. Olha, tirei aquela parte para ficar melhor didático aqui. Então nós temos que ter o primeiro livro e o segundo livro de Reis e o segundo livro de Crônicas, que esta história vai se encerrar no ano 586, mais ou menos, 586. Então tá aqui, ó. Primeiro livro de Reis, como é grandão, foi dividido. Segundo livro de Reis, é uma sequência. Tá? Então no capítulo 2, Davi vai morrer. Então ele passa do 16 de 1 Samuel, passa a 2 Samuel, Crônicas eu já falei que é contemporâneo lá, está embutido. Aqui, ó, primeiro, segundo. E o livro, segundo livro de Crônicas, que é o comentário do dia a dia, o jornal da época, vamos usar uma linguagem bem simples para entender. Complementa a história desses 2 livros e são contemporâneos. Olha aí, ó. Posso encaixar aqui, ó, contemporâneos. Então tem detalhes que não aparecem no primeiro e no segundo livro de Reis, mas aparecem aqui em Crônicas. Então um estudo complementa o outro, mas a época é a mesma.
Então, se o primeiro, segundo livro de Samuel, primeiro e segundo, tem primeiro Crônicas, paralelo, contemporâneo, o primeiro e segundo livro de Reis tem Crônicas, segundo Crônicas aqui dentro, complementando, trazendo mais informações adicionais do dia a dia, do comportamento das pessoas. Então, historicamente, são contemporâneos, do mesmo período. É importante isso daí, gente. Vale a pena estudar isso aí. Tudo bem? Tranquilão? Vamos para a tela grande de novo. Bem, aí, cativeiro babilônico. Então, aqui dentro deste período, nós já temos o cativeiro assírio, que nós vamos estudar depois. Vamos para o babilônico. Bom, o cativeiro babilônico, se você pegar 586 e tirar 538, vai dar 48 anos o cativeiro babilônico, que o povo foi levado para Babilônia. Ah, mas espera aí, só um pouquinho. Espera aí, o cativeiro. Jeremias profetizou 70 anos, como é que agora está falando 48? Não, 70 anos é o domínio da Babilônia. Babilônia, o domínio, o império babilônico, o domínio total. Demorou, conforme Jeremias profetizou, 70 anos. Mas o povo ficou no cativeiro em torno de 48, 50 anos. É mais ou menos, tá bom? Guarda essa informação. Então o cativeiro não demorou. Eles não ficaram na Babilônia 70 anos. Não. O domínio do Império Babilônico foram 70 anos. Mas lá na Babilônia dá em torno de 50 anos. Essa informação é importante. Vamos voltar lá. Então, cativeiro babilônico, e 538 até 400, nós temos 3 livros: Esdras, Neemias e Ester. Lembrando que Ester estava na cidade de Suzã, lá no Império Medo-Persa, que hoje é o Irã, atual Irã. Suzã fica no Irã, tá bom? Então aqui o livro da rainha Ester. Então nós temos Esdras, Neemias e Ester depois do cativeiro. E aí encerrou o Antigo Testamento. Deixa eu voltar aqui. Pronto! Então, Esdras, sacerdote, Neemias, governador, e Ester. Só que Ester está lá em Suzã, onde é o atual Irã hoje. Terminou o Antigo Testamento. Acabou. Ah, mas espera aí. Acabou os livros históricos, a história. Mas nós temos ainda que encaixar na história os livros poéticos e os livros proféticos, os 5 livros poéticos e os 17 livros proféticos. Mas isso é assunto para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos tratar dos poéticos e depois, outra aula, só os proféticos. Nós vamos encaixar na história agora, no nosso gráfico, na nossa linha do tempo, os poéticos, e depois nós vamos encaixar na linha do tempo os 17 livros proféticos. Vale a pena ou não vale? Tá gostando? Eu tenho certeza que você tá gostando. Então me ajude. Passe o link, eu vou deixar o link da aula aí também, o link do canal, tudo na descrição. Copie, cole para os seus amigos de escola dominical, os seus amigos de escola mesmo secular, da igreja, da denominação, lá onde você serve a Deus. Olha, vamos aprender história, vamos conhecer melhor a estrutura da Bíblia, tá bom? Olha, não esquece de deixar o seu joinha aí se você gostou da aula. E eu vou deixar o site aí também, o www.icp.com.br. Lá tem aulas só com áudio de todas as matérias. Vale a pena conferir.
o nosso site. Tem muitas matérias lá, tudo sem custo, tá? E se quiser adquirir a Bíblia ou qualquer um dos nossos materiais, dos nossos cursos, veja, os cursos estão até o dia 7 de setembro. Tudo com 50% de desconto. Até o dia 7 de setembro. Vale a pena conferir. www.icp.com.br. Veja, a nossa instituição é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos nem de dízimos e nem de ofertas. Se você tem por tradição dizimar e ofertar, Deus abençoe a sua vida, mas faça isso lá onde você serve a Deus. O ICP, a estratégia que Deus nos deu foi produzir material para abençoar o povo de Deus. Cursos de teologia, de apologética, estudos. Então, quando você adquire qualquer produto da nossa instituição, você está ajudando a manter este ministério que está no Brasil desde 1983, com o único propósito de ensinar a poderosa, a genuína palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.